vamos pensar, para que eu preciso saber sobre embriologia, né? O que eu preciso estudar esse troço? Que é esse negócio de embriologia? Antes de falar o que é embriologia, vamos falar para que serve estudar embriologia, né? Então, a embriologia ela é basicamente o estudo do desenvolvimento do animal, que vai desde o momento em que ele faz a fecundação, né, copula, faz fecundação, até o momento em que ele se torna adulto, passando por todas aquelas fasezinhas do desenvolvimento, onde ele vai de uma celulinha única até um ser multicelular, complexo, com às vezes órgãos, tecidos, comportamentos e todo esse processo de desenvolvimento embrionário, ele é estudado extensivamente por vários motivos. Pode ter importâncias econômicas, científicas, como, por exemplo, você pode estudar isso para manipular geneticamente o organismo, para produzir tecidos e órgãos de forma experimental em laboratório, para entender como que genes funcionam e criar medicamentos que atuam diretamente no gene, para fazer modificações genéticas nos animais, nas plantas, né? Mas aqui a gente está falando de animal, para criar organismos mutantes, né? Esse tipo de coisa. Aí você pergunta, né, professor, é isso que você faz? Você cria aí macacos mutantes lutadores, né, que vão dominar o mundo? Não, isso é um filme, né? O que eu faço, na verdade, é estudar quais são os aspectos da embriologia que vão me ajudar a entender da onde os animais vieram, como eles evoluíram, quais as relações que esses animais têm entre si, para ajudar a gente a fazer filogenia, né? Fazer taxonomia, né? Agrupar e entender a evolução dos animais, certo? Então vamos começar falando por aí, né? Sobre esse porquê da embriologia. Como vocês já sabem, vocês estão aí estudando zoologia, né? A gente sabe que existem mais ou menos uns 40 filos de animais, e esses 40 filos tentam classificar aí as mais ou menos 1,5, 1,6 milhões de animais que existem no mundo, né? Espécies de animais que existem no mundo. Então a gente tenta estudar esse conjunto de animais na biologia principalmente, para fazer aquilo que o biólogo, que a profissão da biologia surgiu, né? Que é estudar, classificar e entender a evolução dos animais. Apesar de a gente saber que biólogo hoje em dia faz tudo quanto é coisa, né? Essa eu considero assim, a função primordial do biólogo, né? Que é entender a evolução da vida e classificar e dar nome para os bichos. Então a gente sabe que é uma tarefa hercúlea você conseguir classificar todos esses organismos, né? E dependendo do nível hierárquico que você vai trabalhar, fica mais difícil ou às vezes mais fácil diferenciar esses animais, comparar eles e criar classificações e filogenias. Quando você está no nível de espécie, de gênero, né, às vezes de família, ainda é mais fácil fazer essa organização, porque os animais são relativamente parecidos e você consegue pontuar claramente semelhanças que podem ser usadas como características aí compartilhadas para refletir um ancestral comum e, portanto, você pode pegar e separar e organizar esses animais. Agora, quando a gente vai para níveis mais amplos, né, como reino, filo, às vezes classe, não fica tão claro assim esse processo de organização, porque os animais já ficam muito diferentes entre si, né? Tem grandes diferenças entre filos, entre classes, entre reinos. É difícil você encontrar um organismo dentro desse filo, ou um conjunto de organismos dentro desse filo, que tenha semelhanças o suficiente, né, morfológicas, o suficiente com outros filos, para você poder tirar características com força taxonômica, né? Características assim, sistemáticas. Então, assim, é sempre um desafio você trabalhar com isso. Esse desafio não vem de agora, né? Esse desafio vem desde o princípio, quando começou a estudar a filogenia dos animais. Pega, por exemplo, aqui, imaginar aqui o processo de classificação, onde a gente tem basicamente dois modos de classificar os animais, né? Você pode classificar eles de forma
sistematizada baseada na morfologia, ou você pode classificar eles filogeneticamente baseado na evolução, né? Então, como o Linneu lá, né, na época dele, tentou classificar os animais, ele baseava basicamente na morfologia. Então, ele comparava o que os animais tinham e ia agrupando ele de acordo com as suas semelhanças, né? Então, por exemplo, hipoteticamente falando, se o Linneu estava lá pensando, acordou hoje, falou, hoje eu quero um desafio, eu quero classificar um troço difícil. Aí ele pegou um lagarto, uma borboleta, uma minhoca, um caramujo e um ouriço do mar. Aí ele falou, vou classificar esses bichos aqui, né? Isso aqui vai me tomar o dia inteiro. Aí ele pensou, vou colocar o lagarto junto com a borboleta, porque eles têm perninhas e bracinhos, e o corpo deles é segmentado. Então, vou deixar esses dois nesse grupo. Agora tem a minhoca. Bom, a minhoca não tem perninha, mas tem o corpo segmentado. Então, eu vou colocar a minhoca aqui junto com o lagarto e a borboleta nesse outro grupo maior. Aí o caramujo, caramujo, que bicho estranho, né? Não tem perna, não tem braço, tem pé, não tem perna, mas tem pé, né? Não tem perna, não tem corpo segmentado, é molengo e ainda carrega uma concha nas costas. Onde é que eu vou colocar esse bicho? Vou colocar fora, né? Vou colocar distante desses daqui, porque supostamente ele aí não tem as perninhas nem o corpo segmentado. Aí chega no ouriço do mar e ele pensa, meu Deus, isso aqui é uma piada, né? Você colocou isso aqui, mas fazer uma pegadinha comigo. Que diabo é esse bicho aqui? Aí ele pensa, não tem perna, não tem corpo segmentado, nem sei se isso aqui é um corpo, se é uma cabeça, se o corpo foi embora, cadê o rabo? Tá cheio de espinho ainda, não consigo nem pegar no troço. Então ele ficava pensando, como é que eu vou classificar isso? Eu vou botar o ouriço do mar bem longe, porque esse troço aqui veio de outro planeta. Aí ele coloca o ouriço do mar bem longe, né? Então você cria essa classificação, que é uma classificação hierárquica, né? Ela começa de grupos menores e vai incluindo grupos maiores, e a partir os bichos vão ficando cada vez mais diferentes e não compartilham características em comum, né? Se a gente pensar que isso aqui é uma classificação de filo, né? Então você filo cordata, filo artrópoda, filo anélida, filo molusca, filo equinodermata, é difícil fazer essa classificação, porque os bichos são muito diferentes. Eu usei a minhoca para representar os anélidas, mas será que a minhoca é o verdadeiro representante dos anélidas, né? Aí eu peguei um caramujo para representar os moluscos. Será que o caramujo é o verdadeiro representante dos moluscos? Será que não tem ninguém melhor? Dificuldades de você definir quem representa realmente um grupo é difícil, né? Para você trabalhar filogênica. Bom, mas enquanto o Linneu estava satisfeito com essa situação, né? Não classifico aqui, só eu mesmo que estou classificando, ninguém quer mexer com essas coisas aqui. Então o que eu falar é regra, até mudei meu nome, coloquei meu nome em latim para ninguém vir aqui dar uma de lacrador comigo. Eu vou deixar aqui do jeito que está e ninguém contestou. Até que veio Darwin, né? Aí Darwin mostrou que as espécies não surgiam do nada, né? Elas evoluíam a partir de ancestralidade. E ao longo do tempo elas iam sofrendo modificações que tornavam elas mais diferentes ou mais semelhantes entre si. E ele deu a ideia para os biólogos, né, que a classificação que a gente fazia dos animais, ela não necessariamente precisava só remeter a semelhanças que pudesse classificar esses animais, mas ela também tinha que remeter à história evolutiva delas, porque não adiantava nada se juntar dois animais que eram parecidos se eles não descendiam de um mesmo ancestral. Aí você estava deturpando a natureza, né? Você estava criando uma classificação que ela era artificial. Não adianta eu pegar eu e me juntar com uma outra pessoa, mesmo que eu seja parecido com ela, mas a gente não veio do mesmo pai, não está na mesma família, né? Essa é uma classificação artificial. Tem que refletir a história evolutiva do animal. Então, quando Darwin criou isso, aí os biólogos foram procurar características que dão ideia para a gente de que os animais realmente podem ser agrupados, né? Podem estar relacionados. Virou uma bagunça, né? É o terror do Linneu. Até hoje ele revira dentro do caixão quando ele pensa no que Darwin fez com a linda classificação que ele fez, né? O Darwin misturou tudo, Darwin não, né? Todos os biólogos darwinistas misturaram tudo, porque a gente começou a classificar os animais não baseados em características morfológicas semelhantes, que são as características que a gente chama de características análogas, mas sim com características morfológicas que podem ou não ser semelhantes, mas que derivam de uma ancestralidade, ou seja, foram herdados de um ancestral comum, né? Então, remetem à evolução compartilhada. E aí a gente começou a classificar de uma forma que fazia sentido biológico, mas não fazia muito sentido visualmente. Você mostrar isso aqui para sua avó, ela vai tomar um susto, né?
Por exemplo, você vai falar para sua avó que a minhoca está aparentada com o caramujo, né? Os dois estão aparentados com a borboleta e que o nosso parente mais próximo aqui, considerando que a gente está representado por esse lagartinho, é um ouriço do mar. Só vou falar, como assim? Sou parente do ouriço do mar. Que história é essa, né? E se a sua avó já tiver visto o ouriço do mar, né? Porque a minha eu acho que nunca viu. Mas o povo toma susto com essa história, né? E a maioria dos alunos, né? Vocês que eu costumo, né, a Karen falou, costumo chamar de alunozoa, né? Que são os alunos que estudam zoologia, né? Os alunos pegam, vão ver isso aqui, eles ficam totalmente confusos, né? Ao ver essas classificações. Mas isso aqui se baseia em estudos filogenéticos, né? Bastante detalhados e que se sustentam em características que realmente remetem evolução por ancestralidade, né? E essas características você tem várias. Você pode trabalhar morfologia, como eu já falei, você pode trabalhar genética, né? Comparar aí genes, moléculas, etc. Mas também, e principalmente, você pode trabalhar embriologia, desenvolvimento embrionário. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Bom, aí a gente tem aqui 1,5 milhão de espécies animais, e mais interessante do que a gente pensar que a gente tem que classificar 1,5 milhão de animais, a gente tem que classificar 1,5 milhão de formas de animais, né? São 1,5 milhão de coisas diferentes, de formas, de estruturas, de moléculas, de genes, da maçaroca toda que forma um animal. E você pensa, nossa, 1,5 milhão de formas, como é que nós vamos classificar isso, né? É muito difícil, até porque, como eu falei, por exemplo, você pega uma esponja, que é muito esquisita, você pega uma estrela do mar, que é mais esquisita ainda, você pega um verme, né, um plateuminto, uma planária, ou pega um lofoforado, ou pega um quinatífero, um molusco, um anélito, um cordado, que aí o bicho pega mesmo na coisa esquisita. E você vai ver, nossa, como é que eu vou classificar esse bando de gente super esquisito? Fica muito mais fácil a gente classificar quando a coisa é mais ou menos parecida, né? Quando é muito diferente, fica muito difícil, porque você não consegue nem achar, né? Você não consegue nem distinguir. Então, eu tenho uma aula muito sistemática que eu faço o cladograma do Bob Esponja. E aí, na hora que chega para juntar a Sandy com o Patrick, os meninos ficam horas, né, pensando quais são as características que eles vão usar para juntar a Sandy, que é um esquilo, com o Patrick, porque, poxa, uma estrela do mar com um esquilo, Deus nos ajude, né? Então é muito complicado. É muito mais fácil a gente encontrasse uma forma, né, que fosse mais ou menos parecida, que facilitasse esse processo de classificação. Uma forma assim, mais ou menos igual. Você poderia fazer isso procurando uma espécie dentro de cada filo, ou de cada classe, ou de cada ordem, que pudesse ser usada como parâmetro comparador. Mas como a gente não conhece quase nada da nossa diversidade, e em alguns grupos é ainda pior, fica muito difícil achar essa espécie representante, né? Mas, de qualquer forma, os cientistas vêm pensando sobre isso há muito tempo, né? E um dos primeiros cientistas que pensaram sobre isso foi um cientista que eu sou completamente apaixonado, apesar dele ser muito controverso, que foi o Haeckel. Eu sou apaixonado por ele porque ele é um biólogo excelente, porque ele é muito artista, né? Ele é artístico. Ele tem uma visão muito artística da biologia, que eu gosto bastante. E o Haeckel, ele ficou olhando, ele é contemporâneo do Darwin, né? Viveu lá na época do Darwin, e ele ficou olhando para as espécies, né? Animais, como coloquei aqui alguns exemplos, né? Um peixe, um lagarto, uma tartaruga, uma galinha, e ele mesmo, né? Aí ficou olhando para essas espécies e pensando, nossa, eu preciso achar uma situação aqui onde eu consiga encontrar essas características compartilhadas para eu fazer classificação, melhorar a classificação e transformar essa classificação encaixotada do Linneu numa classificação filogenética, uma classificação evolutiva. E o Haeckel, ele gostava muito de estudar anatomia, morfologia, né? Então ele gostava de estudar os bichos parcelados. E aí ele ficou completamente obcecado, foi uma coisa que o Darwin já tinha falado no livro dele, né? Mas aí chegou na cabeça dele essa ideia em algum momento, ele ficou completamente obcecado pelas formas embrionárias dos animais.
né? Então, ele estudando as formas embrionárias de diferentes animais, principalmente do ser humano, que era o que tinha bastante na época, ele começou a ficar obcecado com o fato de que se a gente olhasse o embrião de um ser humano, ele era muito parecido com um peixe, ou mesmo um embrião de um réptil, ou mesmo um embrião de uma ave. Vamos dar uma olhada nos dados que o Haeckel teve na época. Ó. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o processo de desenvolvimento embrionário bem simplificado dos 5 animais que eu mostrei anteriormente. Então, ele olhava esse estágio aqui, que é o estágio inicial do desenvolvimento, esse que está aqui em cima, e ele ficava impressionado com o fato de que a gente, em algum momento do nosso desenvolvimento, parecia com um peixe. Né? Ele olhava para o pescoço do embrião e ele via que a gente tinha guelras, né? Não guelras, mas a gente tinha cortes, né? Bolsas na região do pescoço que pareciam as guelras dos peixes, né? A gente tinha cauda, né? Olha que diabo, o nosso embrião tem cauda, né? Todo o formato do corpo de um peixe, os brotinhos dos membros parecem nadadeiras. Então ele ficou assim, cacetada, mas que coisa louca, eu não tô crendo que eu já fui um peixe um dia na vida. Mas Darwin já tinha falado isso no livro dele, né? Ele já tinha citado alguma coisa assim. E aí ele começou a ficar tão obcecado com isso que ele foi estudando muitos desenvolvimentos embrionários e ele percebeu que era possível encontrar em diferentes animais uma fase muito semelhante de vida nesse desenvolvimento embrionário. E isso seria um indicativo de que esses animais possivelmente descendem de um mesmo ancestral comum, já que a gente tem basicamente a mesma forma, né? Então, se você olhar um peixe que está aqui primeiro, depois a salamandra, depois a tartaruga, depois a galinha, depois o humano, se você olhar nessa fase, aparece todo mundo igual. Poxa, se todo mundo parece igual nesse momento, possivelmente a gente veio o quê? De um mesmo ancestral, né? E esse ancestral está representado aqui, ó, por essa fasezinha que é todo mundo igual. E o Haeckel ainda foi mais longe, né? E aí talvez ele tenha pecado, mas ele foi mais longe ao dizer que não só existe essa fase, como também, se a gente acompanhar o desenvolvimento embrionário de um animal, é como se a gente estivesse vendo o processo de evolução desse animal acontecendo, né? A gente veria todas as etapas, ou a maioria das etapas evolutivas que o animal passou, ou seja, seriam fotos, né, vamos dizer assim, ou imagens, né, ou representações no próprio desenvolvimento do animal de todos os ancestrais e modificações evolutivas que o animal sofreu ao longo da vida. Desde quando ele é zigoto, né, quando ele é unicelular, que remeteria aí à nossa origem eucarionte, até um animal extremamente complexo, como, por exemplo, o ser humano. E a gente encontraria, né, as fases desse desenvolvimento, a gente encontraria as características necessárias para fazer as comparações e estabelecer as filogenias. Essa ideia, que foi chamada de teoria da recapitulação, né, ou teoria da biogenética, que dizia exatamente isso, que a ontogenia, que é o processo de desenvolvimento embrionário, recapitula a filogenia, ou seja, o processo de desenvolvimento é o processo evolutivo de outra forma, visto de outra forma, né? Faz todo sentido, porque os animais atuais, os animais modernos que vivem atualmente, nada mais são do que o resultado de uma série de modificações evolutivas que aconteceram ao longo do tempo. E essas modificações evolutivas, elas realmente acontecem durante o processo, realmente estão representadas no processo embrionário. O problema é que tem dois problemas. Um problema mais, vamos dizer assim, acadêmico, é que muitas vezes o próprio processo de desenvolvimento embrionário, ele sofre modificações. Então, às vezes, a gente não observa exatamente todas as alterações que aconteceram, né? Porque algumas fases do desenvolvimento embrionário podem ser muito compensadas, podem acontecer muito rápido, e aí você não vê várias etapas do desenvolvimento embrionário, porque elas foram puladas, né? Ou às vezes elas foram muito esticadas. Tem fase de desenvolvimento embrionário que é muito esticado, então dá a impressão que o animal não evoluiu, né? Que o animal ficou parado da mesma forma durante muitos anos, mas isso não aconteceu. Ele continuou modificando, mas isso não ficou imprintado no desenvolvimento embrionário. Às vezes coisas são puladas, fases são puladas, né? Ou nem chega lá na frente, são cortadas, né? Às vezes o animal tem algum tipo de neotenia ou pedogênese, e aí ele para numa fase larval ou numa fase
juvenil, e aí toda a fase adulta que antes existia no ancestral dele não existe mais, então a gente fica meio confuso, né? Se teve ou não teve. Então, assim, ao longo do tempo, fosse encontrando diversas falhas, né, ou fugas dessa teoria dele. Mas a teoria em si, ela é bastante interessante. E também, é lógico, teve o caso de que ele ficou tão obcecado com a teoria dele que ele começou a forçar a barra, modificar desenhos e esquemas para a teoria dele ficar sem falhas, né? E depois foi descoberto que ele manipulou alguns desenhos. Depois a teoria dele foi utilizada para coisas ruins, como racismo, né? Eugenia. Aí acabou que confundiu tudo. Mas até Darwin foi usado para eugenia em certo momento, né? Mas acabou que a teoria dele caiu em descrédito. Hoje em dia a gente tem teorias que substituíram ela, que são mais adequadas, né? Como a teoria dos filótipos, que diz mais ou menos o que ele dizia, mas um pouco diferente. Mas o legal, a ideia que eu quero que vocês retirem disso é o fato de que se a gente acompanhar o desenvolvimento embrionário, como o Haeckel sugeriu e o Darwin também, a gente pode tirar 3 lições principais, que é as lições que eu quero que vocês carreguem pelo restante da aula. A primeira lição é que se a gente acompanhar o desenvolvimento embrionário do animal desde a fase de zigoto, né, depois da fecundação até a fase adulta, a gente realmente consegue achar uma série de características que são pistas, né, ou indicativos ou evidências de modificações evolutivas que aconteceram no passado. É igual quando você vai lá e acha um fóssil e vê nesse fóssil uma mudança evolutiva que representa uma mudança evolutiva do passado de um animal. Mesma coisa, se você olhar aí uma etapa do desenvolvimento embrionário, você pode encontrar pistas do que aconteceu com esse animal durante o seu processo evolutivo. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição é que, realmente, se você comparar o desenvolvimento embrionário de uma série de animais, você vai encontrar uma fase desse desenvolvimento embrionário que não necessariamente é síncrona, acontece exatamente ao mesmo tempo, tá? Acontece em tempos diferentes, mas você consegue encontrar um momento desse desenvolvimento embrionário que você pode utilizar essa forma para poder comparar e encontrar semelhanças necessárias para você poder estabelecer relações evolutivas, né? Dizer, não, eles são parecidos, talvez tenham derivado de um mesmo ancestral comum, né? Às vezes, até alguns autores, dependendo do caso, até dizem que essa forma semelhante, como, por exemplo, eu estou mostrando aqui, essa forma aqui, né, inicial, que a gente chama de filotipo, essa forma talvez realmente seja um representante, como se a gente estivesse vendo uma foto bastante borrada, faltando um pedaço, né, daquele nosso tataravô, né? Então a gente vê assim, um indício de como que seria o possível ancestral dessa galera toda, tá? Mais ou menos. Agora, a principal lição, a terceira e principal lição é que quando a gente estuda o desenvolvimento embrionário, a gente consegue estabelecer se duas estruturas, sejam elas parecidas ou não, derivam de uma mesma estrutura embrionária, tem uma mesma origem embrionária, né? Então, por exemplo, se eu pegar as asas da ave e os nossos braços e seguir o desenvolvimento do humano e da ave, vai chegar num ponto em que a gente vai perceber que, mesmo sendo duas coisas muito diferentes, como asas e braços, mãos e asas, né? Elas derivam de uma mesma estrutura embrionária e possuem no seu início o mesmo desenvolvimento. E isso indica para a gente que essas duas características, elas são homólogas, ou seja, elas têm a mesma origem embrionária. E se duas ou mais características têm a mesma origem embrionária, portanto, elas derivam do mesmo conjunto genético e, logo, elas derivam de um mesmo ancestral comum. Então, a embriologia, ela acaba que é uma ferramenta absurdamente útil para a gente definir se caracteres são homólogos ou se são análogos. E definir homologia é o quê? A base fundamental de toda a sistemática filogenética, porque toda a classificação filogenética ela é baseada em quê? Homologias, certo?